Olá pessoal, tudo jóia? Bom, sobre essa questão de energias em relação ao coletivo, não tem muito o que fazer a não ser autotransformação ou transmutação. Todo mundo que está começando a se conectar ao coletivo, que já está com um nível de prática intermediária, começa a sentir um pouco do incômodo coletivo. O coletivo não só em relação a pensamentos humanos, mas o coletivo da própria Terra, né? Porque se a gente está usando um corpo humano na Terra, a gente tem conexão com a própria Terra. E sempre que a Terra se mexe, ou que ela tem algum tipo de sensação a nível físico no corpo dela, terremotos, tempestades, essas coisas, para as pessoas muito sensíveis impactam um pouquinho no corpo. Isso é normal, isso já é explicado há muito tempo, não estou inventando a roda, nada não. Qualquer tradição séria ancestral explica a nossa conexão com a própria natureza da Terra. Então, esses desastres, catástrofes, vírus, bactérias, têm a ver com o coletivo da Terra. O coletivo é formado por todos nós que estamos usando um corpo carnal ou um corpo manifesto aqui na Terra. Então, todos temos nossa responsabilidade. O fato é que, quanto mais medo, mais ódio, mais raiva, mais coisas densas se aproximam das pessoas. Isso sempre foi assim. Vê-se as pestes, pragas, tudo que aconteceu no passado. Coletivo denso, né? Então a gente tem que buscar uma forma de cultivo em que a gente saia desse medo, dessa paranoia coletiva. Não é ignorar o que existe, é aprender a lidar com o que existe com coragem, com boa intenção e com virtude. Sem virtude todo caminho se perde, né? Quem não tem virtude, o Dharma não se cumpre. Se o Dharma não se cumpre, existe sofrimento. Não é que uma pessoa que está buscando o cumprimento do Dharma não sofre, não sente nada, mas o reflexo é diferente, porque não tem um rebote, né? A energia não se torna escura ao ponto de intensificar e cristalizar no corpo, a menos que seja necessário para algum propósito maior. Do contrário, todo tipo de doença, dor e sofrimento é um exaustor kármico. Então, todo karma escuro, todo karma denso, o sofrimento vai exaurindo isso no corpo físico também. Porque o corpo físico, mesmo as pessoas entendendo que é um holograma, uma ilusão, que é Maya, que é um corpo de ilusão, elas fazem parte dessa ilusão, então sofrem junto com essa ilusão, porque se identifica com as emoções básicas do corpo humano, com os sentidos básicos. Então, quanto mais identificado a gente está com isso, mais sofrimento a gente tem no corpo. Não tem mistério em relação a isso. Todo sofrimento que a gente gera reflete na gente. Porque todos os seres sentem isso, não existe uma desconexão. Então, o mesmo ar que está entrando e saindo do meu pulmão agora vai entrar e sair no pulmão de outra pessoa, transmutado pela própria natureza que nos cerca. O ar é matéria, a gente não enxerga e não pega fisicamente. Eu não consigo pegar o ar aqui, mas ao mesmo tempo ele existe enquanto matéria, assim como o éter no espaço existe enquanto matéria. A antimatéria, que a gente entende como antimatéria, ela tem uma contraparte dimensional. Eu não vou entrar no mérito, que não é o foco. Mas o fato é que todo praticante bom tem virtude. E dentro da virtude existe responsabilidade para com o que aprende e acessa. Então, se você tem acesso a certas informações, se você consegue antecipar o sofrimento das pessoas ou do mundo, e você não faz nada com isso, de que vale ter acesso? Se você não ajuda a curar o mundo, a se curar, a tirar o sofrimento das pessoas e do mundo, de que adianta saber alguma coisa? Senão não teria função a espiritualidade de ajudar a humanidade, porque a gente faz parte, a gente é espírito, experienciando uma vida humana, que por N motivos, que eu não vou entrar no mérito agora, não consegue, a partir da memória comum, acessar quem é espiritualmente. Então, para quem não acredita em nada, o fato de falar de espiritualidade é uma coisa remota e impossível, porque acredita que o corpo humano, assim que a gente morre, deixa de existir. Na verdade, é uma transmutação. Cada fragmento desse corpo, formado por devas elementais, até que a gente acople a consciência, cada reino recebe de volta a sua carga energética. E a nossa consciência se acopla de acordo com ressonância a um corpo compatível, seja mais sutil ou mais denso. Isso é um fato. São realidades dimensionais do próprio corpo. Mas se a gente não tem a boa vontade ou a força de vontade de transmutar aquilo que não está bom, vai continuar, de certa forma, dando errado. Então as pessoas têm que aprender a ter coragem. O coletivo da humanidade hoje, nessa linha de tempo atual, nesse cenário que a gente está vivendo,
é de medo, dor, sofrimento. A maior parte das pessoas está assim. E muita gente malévola ou trevosa, usando inclusive da espiritualidade para vender coisas, ou ideias principalmente, né, forçando as pessoas a coisas que são bem inescrupulosas, são bem maldosas. E isso daí tem repercussões, tanto para quem aceita passivamente, como para quem é ignorante em relação a isso. Todos sofrem. E sofre mais aquele que tem consciência e sabe e não tem atitude em relação a isso, porque existe um peso maior. Quando você não tem acesso à informação, quando você não sabe do porquê, o peso é diferente. Quando você sabe, tem acesso e nada faz, isso é covardia. E na espiritualidade, gente covarde, infelizmente, com o tempo, perece no próprio mal que criou para si mesmo. Porque aquilo que você evita, por exemplo, se você vê uma pessoa na rua, sendo agredida, maltratada, e ela não consegue se defender, uma senhora idosa, que está apanhando de um bandido, se você tem como reagir a isso e não faz nada, existe um peso diferente. Lógico, se você é mais franzino, ou se você não tem condição de parar aquilo ali, você pede ajuda de alguém. Mas ignorar o sofrimento das pessoas em qualquer nível é karma escuro. Porque a gente está trocando informações. Assim que a gente vê, escuta e sente algo, é uma troca. Não existe desconexão. Então a gente tem que aprender um caminho de virtude, e não a ser covarde, e não a ser passivo. Compassividade não tem a ver com passividade, eu repito isso há muito tempo. As pessoas se tornam passivas ao ponto de permitir que o sofrimento exista, porque não tem, às vezes, ou acha que não tem, que normalmente acha que não tem, como evitar o sofrimento. Mas a partir do momento que as pessoas se unem para evitar o sofrimento, são muitas pessoas se unindo para fazer o que é correto e justo, não por achismo. Achismo não funciona. Isso tem que ver por si só, tem que vir por si só com fatos e dados. Não tem pessoas querendo fazer o que é correto, mas tem muito mais gente passiva, acomodada em relação à situação do mundo e às coisas que a gente vê. E essa passividade muitas vezes é justificada pelo medo, mas o medo densifica. E isso tem peso para o nosso corpo, para a nossa alma. Então a gente tem que buscar um caminho de virtude, um caminho de compaixão. E tentar entender o exemplo. Não pode ser por mal, por agressividade. Se a gente seguir o exemplo de Cristo, Jesus de Nazaré, ou Siddhartha Gautama, ou Krishna, ou Lao Tse, foram grandes mestres. Não precisaram de empunhar armas, vender falsas verdades, nada disso. Simplesmente foram exemplos. Os ensinamentos são exemplos. Eles foram exemplos. Ao ponto no caso, de sacrificar na cruz, tomar flechada. Não importa se morreu ou se não morreu ali. Enfim, cada um segue aquilo que acredita. Mas o fato é que o exemplo é um caminho de virtude, não de agressividade. Então, as pessoas às vezes se tornam arrogantes ou vaidosas, ou deixam de descumprir o próprio Dharma, descumprem o compromisso de alma e permitem que o mal se alastre, tendo as informações e meios cabíveis. Então, senhores médiuns, magistas, alquimistas, todo mundo tem acesso à informação, que cultiva um caminho de virtude, não coloca isso para tirar o sofrimento do mundo a partir de si mesmo. O que acha que vai fazer depois de desencarnar e deixar o corpo físico? Vai se conectar aqui. Se todo o sofrimento do mundo faz parte da gente, enquanto energia da fonte, a fonte esquece quem é, enquanto todos os seres e todas as coisas. Eu sei que isso é utopia e misticismo a ponto racional, mas pensa como uma energia que não tem começo, meio ou fim. Essa energia faz parte de tudo, todas as coisas, então faz parte da gente, de quem sofre e de quem está gerando sofrimento. Quanto mais acesso à informação a gente tem, mais a gente cultiva virtude, compaixão, as coisas mudam, a responsabilidade muda e a consciência expande. Então a gente se torna aquilo que as pessoas cobram da espiritualidade na Terra, nada além disso. As pessoas querem um anjo salvando a verdade ou a mistificação de si mesmo, e não buscando a própria emancipação de si mesmo, né? E isso nunca acontece por agressividade, sempre acontece por amor, por compaixão e fraternidade. A gente observa no outro o reflexo de quem a gente é. Certo? Um abraço a todos.